Oi pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não faço um vídeo aqui, mas agora a gente, depois desse momento histórico tão especial, que foi a derrubada dos vetos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II ontem no Congresso Nacional, eu achei importante trazer, mais um vídeo aqui para o canal e para que a gente possa conversar um pouquinho, sobre qual é esse novo momento que a cultura entra depois de tantos ataques, depois de uma pandemia que destruiu o setor, porque eu vejo aí uma esperança de futuro. Então, primeira coisa que a gente precisa entender, que a aprovação, transformar em lei a Lei Paulo Gustavo, finalmente agora a gente pode chamar de Lei Paulo Gustavo e de Lei Aldir Blanc II, ainda que não foram promulgadas, mas serão, tá? É uma vitória muito grande para o Brasil, para a cultura, e uma grande derrota de Bolsonaro. Eu acho que o primeiro ponto é esse ponto político, principalmente porque foram leis aí construídas pela oposição junto com os movimentos sociais da cultura, então eu acho que esse ponto já é um ponto de vitória e de comemoração. Mas eu acho que a grande vitória mesmo é a construção de futuro, e a vitória de uma luta de mais de 20 anos, principalmente por conta da distribuição dos recursos de forma descentralizada e da conexão dessas leis com o Sistema Nacional de Cultura, o nosso SUS da cultura. A gente vem há 20 anos lutando para alterar a lógica de financiamento à cultura no Brasil, que sempre foi concentrado aí pela Lei Rouanet, a Lei Rouanet, que tem a sua importância, que tem aí mais de 30 anos, mas a gente sabe que é uma lei que sempre concentrou recursos nas grandes capitais, nos grandes produtores, nos grandes artistas. Poucos têm acesso à Lei Rouanet. Ela tem a sua importância, ela ajudou a profissionalizar o setor, mas é uma lei que contribuiu muito, uma lei neoliberal que contribuiu muito pela concentração naqueles mesmos de sempre. E tanto a Lei Paulo Gustavo quanto a Lei Aldir Blanc tem uma lógica muito diferente, que é justamente a lógica da distribuição dos recursos para todas as cidades e todos os estados do Brasil. Então, começando pela Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é uma lei emergencial, ela tem um montante de recursos previstos de 3,8 bilhões de reais, recursos que vêm diretamente do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial do Audiovisual, que parte dele vem da Condecine, então são recursos que já eram da cultura. Então a derrubada de vetos foi justíssima, justamente porque esses recursos são de fundos públicos, não é do orçamento direto, Então isso é um dinheiro que já estava reservado para a cultura, e a Condecine justamente é recursos produzidos pelo próprio setor do audiovisual. Não é nem recurso que vem do governo, é recurso de lucro, recurso remanescente, assim como próprios recursos do Fundo Nacional de Cultura, que vem muito dos recursos remanescentes da Lei Rouanet. Esses 3,8 bilhões de reais serão distribuídos da seguinte forma: 2,7 bilhões vai diretamente para o audiovisual, em ações, desde produções de produtoras independentes, produtoras pequenas, Isso está descrito na lei. Vai para apoio a cineclubes, formação e capacitação, realização de festivais, principalmente pequenos, mas, reitero, para produções independentes do audiovisual. E essa questão das salas de cinema e cineclubes são muito importantes. A gente sabe que há uma super concentração de salas de cinema nas grandes capitais, nas principais cidades. A maior parte do Brasil não tem cinemas, As nossas cidades, nossos bacuraus, não tem nada. E com esse recurso da Lei Paulo Gustavo vai ser possível, inclusive, pegar espaços e transformar em salas de cinema. Isso será uma grande e importante transformação em todo o país, já que esses recursos, reitero, vão para todos os municípios do Brasil, de forma descentralizada. A gente tem que pensar primeiro, já que a Lei Paulo Gustavo é um recurso para 2022, que agora a gente precisa pressionar o governo para promulgar
e regulamentar o quanto antes. A regulamentação é feita por decreto presidencial e a gente precisa ficar de olho nessa regulamentação, porque é na regulamentação que vão ser feitas as regras de distribuição desses recursos. Algumas dessas regras já estão previstas na própria lei, né? A gente fez isso de forma a a gente amarrar algumas coisas para que no decreto presidencial não tivéssemos problemas, mas ainda assim a gente tem a regulamentação do federal que vai balizar as regulamentações nos estados e municípios, também por meio de decretos e instruções normativas, tá? A gente sabe que a lei é que baliza tudo, mas os decretos e as instruções normativas, eles têm um trabalho mais fino, mais de detalhe, né? E é dali que começa a questão da destinação para a criação, por exemplo, de editais, né? Então é muito importante que em todas as cidades, tá? Todo mundo aí das lutas da cultura, do setor cultural, já comece desde já a se organizar, a criar grupos, comissões, GTs, criar uns grupinhos de WhatsApp, etc., começar a chamar a galera para ficar de olho nas prefeituras e nos governos estaduais para ver se eles vão distribuir direito o dinheiro de acordo com o que está previsto na lei, né? Para que não tenha escoamento de recursos para corrupção, para que não tenha problema, para que esse dinheiro sei lá onde vai parar, né? O dinheiro é nosso, o dinheiro é público, a gente precisa tomar conta desses recursos, tá? Então a Lei Paulo Gustavo, aí voltando, né? Então são 2,7 bilhões para o audiovisual e quase 1,1 bi para os demais setores. E aí tem uma coisa muito legal da Lei Paulo Gustavo, que é a questão da obrigatoriedade da destinação dos recursos para as pessoas minorizadas, né? Uma espécie de uma cota aí. A gente sabe que nessa pandemia quem mais sofreu foram as mulheres, negros, indígenas, LGBTQIA+, os PCDs, tá? Então essa cota, esse apoio, essa obrigatoriedade de ações afirmativas nos projetos também é muito importante, tá? Essa parte também das outras linguagens também tem obrigação de produções, né, independentes, produções pequenas, voltadas para MEIs, para MEs, pequenas empresas, para as cooperativas e para organizações culturais comunitárias, né? Então, quer dizer, não é para grandes artistas, grandes empresas, não. É para os pequenos, é para quem realmente precisa. E há na lei também a obrigatoriedade da busca ativa de beneficiados, principalmente nos rincões do Brasil, né? Para a gente ir atrás aí das pessoas de tradição oral, aquelas pessoas que não sabem se inscrever, que não estão sabendo da lei. Isso foi um problema na Lei Aldir Blanc, a gente lutou muito por isso na Lei Aldir Blanc 1, né? E agora com a Lei Paulo Gustavo a gente precisa melhorar isso. E há também um ponto muito legal que é a questão da contrapartida às escolas públicas, que as produções, que algumas das produções sejam trabalhadas junto com escolas públicas, né? Eu acho que esse vínculo da cultura com a educação é muito importante, tá? Então isso foi a Lei Paulo Gustavo. A Lei Aldir Blanc 2, ela é muito parecida com a Lei Aldir Blanc 1. Ela tem previsões, né, muito similares de destinação de recursos aí para espaços culturais, para trabalhadores da cultura, em módulos, né, e como um descritivo de quem pode receber esses recursos, em valores que vão de 3 mil a 10 mil reais. Né? Esse recurso da Lei Aldir Blanc 2, ele vai valer a partir de 2023 como política permanente de Estado, isto é, na Lei Aldir Blanc 1 era uma política emergencial, né? Agora, a Lei Aldir Blanc 2, ela é uma política permanente. Nos seus primeiros 5 anos, ela vai valer do jeito que está, né? Até porque, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, qualquer lei que mexa com dinheiro público, com financiamento público, ela vai precisar ser revista. Então, quer dizer, daqui a 5 anos a gente vai ter uma nova batalha aí da Lei Aldir Blanc 2, né? A gente vai precisar rever, ver se está tudo certinho, se precisa mexer ou não, tá? Mas, por enquanto, o que se coloca ela é muito parecida com o que foi a Aldir Blanc 1, tá?
São 3 bilhões por ano, então a gente tem garantido aí, a partir de 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, 3 bilhões por ano para a cultura, e aí para todos os setores, diferentemente da Paulo Gustavo, que tem um montante maior para o audiovisual, a LAB, ela é ampliada para todos os setores, tá? E também há esse diálogo com o Sistema Nacional de Cultura, né? Então a construção precisa ser com participação social, precisa ser também com esse controle social, então da mesma forma, né? Então o que a gente vai começar a fazer agora com a Lei Paulo Gustavo, depois a gente vai continuar fazendo com a Lei Aldir Blanc. E já pensando essa construção, lembrando que a partir do ano que vem a gente tem que construir, né, a quarta Conferência Nacional de Cultura, finalmente, aí se tudo der certo, com um novo governo, com um governo democrático que goste de cultura, tá? E o novo Plano Nacional de Cultura, que vai valer de 2023 até 2033. E isso é muito importante, porque são as políticas estruturantes da cultura, né? O nosso SUS da cultura finalmente vai ser construído e precisa ser construído por nós. Nós não podemos deixar que só o poder público construa isso. As vozes de quem trabalha com cultura precisam estar inseridos dentro disso. Eu trouxe aqui para vocês um plano geral, tá? Quem tiver dúvidas, pergunta, comenta, passa esse vídeo para frente, segue o canal aí, né? Toca o sininho, como se diz, né? A gente precisa se unir nesse momento, porque apesar das leis estarem aprovadas, ainda não está super mega garantida, porque a gente sabe como é o desgoverno Bolsonaro, eles vão fazer de tudo para segurar esse dinheiro e talvez pagar só depois da eleição. A gente vai batalhar para que isso aconteça antes, mas eu pessoalmente acho muito difícil, porque na Lei Aldir Blanc 1 isso já foi bem demorado, também era ano eleitoral, não sei se vocês lembram, né? A Lei Aldir Blanc 1 foi aprovada em junho e o dinheiro começou a sair mesmo em novembro, né? Foi um super atraso, foi uma coisa absurda que aconteceu. Dessa vez vai ser a mesma coisa e vai ser talvez até pior, porque a gente tem uma eleição aí complicadíssima, onde o Bolsonaro, inclusive, já perdeu, né, meu querido? Já perdeu, já perdeu, tá? Então é isso, gente. Vou tentar fazer uns vídeos mais pra frente, eu ainda preciso ler os textos que ficaram finais com mais calma, mesmo pra gente observar melhor os detalhes, mas basicamente é isso, tá? Passe esse vídeo para frente, é super importante que todo mundo se informe e comece a se organizar para as lutas que vêm aí, para que a gente possa reconstruir o setor cultural no Brasil todo, né? Não dá para só a galera das grandes capitais, das grandes cidades saberem o que está acontecendo, a gente precisa passar para frente para isso chegar nas pequenas cidades e esse dinheiro, e é muito dinheiro, é quase 7 bilhões logo de cara, né? 3 bilhões, 3,8 agora da LPG, e 3 bi na sequência da Lei Aldir Blanc 2. Isso é histórico e a gente não pode deixar que o Bolsonaro diga que é dele, porque isso foi uma luta dos movimentos culturais junto com os deputados e deputadas da oposição, da centro-esquerda, da esquerda brasileira. É isso, tamo junto, força na luta, vamos reconstruir a cultura nacional. Fora Bolsonaro, Lula 2022, vamos pra cima cultura, é isso.